Paz do Senhor. Hoje quero trazer uma palavra ao nosso coração, ao teu coração nesta manhã. Se você tiver com a sua Bíblia, abre em Gênesis capítulo 8. Primeiro versículo. Diz assim a palavra do Senhor. E lembrou-se Deus de Noé. Amém? Primeira parte. Somente primeira parte. E lembrou-se Deus de Noé. Meu amado, em primeiro lugar eu quero cumprimentar que Deus não esquece de nenhum de seus filhos, segundo a sua própria palavra. Deus não esquece de mim, não esquece de você. Deus não pode se esquecer de nós, porque somos filhos amados, né? Tanto os judeus quanto nós, por adoção em Jesus Cristo, nos tornamos filhos dele. Segundo João, capítulo 1, diz que todo aquele quanto recebeu foi dado o direito de ser chamado filho de Deus. Também diz a palavra que pode uma mãe esquecer do seu filho. Todavia o Senhor não se esquecerá de nós. Uma mãe que amamenta seu filho pode até esquecer. Uma mãe pode esquecer de um bebê. Nós vemos isso hoje, uma mamãe que está amamentando, uma mãe que aborta seu filho, que esqueceu do amor, esqueceu do valor. Mas Deus, Ele não esquece de mim, nem de você. Todavia, nós, no meio de uma dificuldade, no meio de um acontecimento, de uma tribulação, nos achamos em situação e às vezes nós achamos que estamos sós. E a circunstância aparentemente mostra-nos que Deus está bem longe. Todavia, nós temos um exemplo muito clássico de Jesus Cristo tomando conta dos seus discípulos no mar. No livro de Marcos, no Evangelho de Marcos, nós vemos que Jesus mandou os discípulos ir. Os discípulos aparentemente, fisicamente, estavam só. Porém, Jesus estava no monte, né? Depois desce da beira da praia, ele contempla. Então Deus está contemplando a você no meio da tempestade. Mas o texto fala de Noé. Amém? Então, simbolicamente, eu quero dizer que o Senhor lembrou de você nesta manhã. Ele não esqueceu, mas ele agora faz manifestar a sua intenção, o seu cuidado. Amém? Ele já estava cuidando, mas você não está percebendo. Porém, agora, ele traz manifesto o seu cuidado. Você vai perceber, você vai sentir, você vai conhecer, e quem está ao teu redor vai saber que o Senhor cuida de você. Até porque o apóstolo já dizia, até aqui tem nos ajudado o Senhor. Meu amado, meus amados, a situação desse Noé, para que o autor Moisés, ele venha trazer esta referência aqui, ele diz, e o Senhor lembrou-se de Noé. O porquê? Vejamos bem. O Senhor chama a Noé e diz a ele, irei eu fazer
chover sobre a terra. Irá acontecer algo que nunca aconteceu. Você nunca presenciou, mas vai acontecer. Preparas, pois, uma arca, e entra tu e tua família nela, para que te salves. Presta atenção. E Noé logo acredita nessa loucura e obedece à voz do Senhor. Muito bem. No mesmo livro de Gênesis, mais adiante, nós vamos ouvir Deus falar a seguinte frase: porventura faria eu algo e não traria notório a Abraão, meu amigo? Amém? Me perdoe a palavra amigo, não está no texto. Mas escuta: porventura faria eu algo e não manifestaria a Abraão? Às vezes você está passando, eu estou passando por alguma situação adversa e nos sentimos surpresos porque não esperávamos passar por tais situações. Porém, a Bíblia diz que Deus não é homem para que minta. E se eu e você tem intimidade com Ele, nós estamos como Abraão. E alguma vez em nossa história, antes do acontecimento, o Senhor falou comigo e com você. Amém? Glória a Deus. Em alguma situação na estrada, o Senhor tem falado comigo e com você. Às vezes você chega na igreja, em um culto, e alguém levanta e diz assim: homem, mulher, jovem, grande é o reboliço. Vou eu fazer assim na tua vida, vou balançar o mar. Não existem até expressões que os profetas usam. Reboliço, vendaval, turbulência. Existem expressões usadas. O profeta falou, às vezes não é profético, mas você abre a Bíblia e o Senhor fala a você através do livro de Naum, que diz assim: o caminho do Senhor é na tormenta e na tempestade. Não é isso? Às vezes você abre e encontra em algumas situações proféticas onde o Senhor vos entregará na mão de papapá. Quer dizer, você foi advertido sim. O que você está passando não é surpresa. O que você está passando é um de repente, porém avisado. Uma provação, porém avisado. Deus é um grande professor. Dizemos sempre em nossa linguagem que o deserto é a nossa escola e Deus é o nosso grande professor. O professor ela não aplica uma prova sem preparar o aluno. A prova pode vir até de surpresa. Você não sabia que era naquele dia, mas antes o professor preparou a aula. O professor foi ao quadro negro e começou ali a dar sua aula, suas explicações, abriu o livro e ele sabe que o conteúdo foi ensinado. Então, chega aquele dia e ele dá a prova. Chama-se prova surpresa ou prova relâmpago. E assim é Deus. Ele não te prova antes que te prepare na palavra. Antes que te prepare, te encha do Espírito. Às vezes você diz assim: não aguento. Aguenta assim porque aqueles momentos de orações, aqueles momentos que o Senhor te fazia falar em língua diretamente, aqueles momentos onde você caminhava para o ciclo de oração, para os cultos à noite, onde você estava fazendo a obra, era um momento em que Deus te enchia e te tornava capaz. Aqueles momentos onde você buscava a palavra, era um momento em que Deus estava te preparando, te fortalecendo para aguentar a aprovação. Porque o professor de um nível, um exemplo
do terceiro ano ele não vai aplicar uma prova do mesmo nível numa oitava série, numa sétima série, não. Cada série tem uma prova que suporta. Tu suporta essa prova. Deus te preparou para isso. Amém? Mas está Noé. Primeiro ponto. Noé foi advertido. Segundo, Noé creu na profecia. Muitas vezes nós demoramos a crer naquilo que Deus nos manda fazer. Terceiro, Noé obedeceu. Obediência, a base de tudo. Lá em Deuteronômio, capítulo 28, 29, ou a Bíblia toda, mas Deuteronômio é mais explícito. Quando ele fala que se tu obedecerdes os estatutos, se andar nos estatutos, se andar em obediência, então serás bem-sucedido. Você conhece esse texto? Do outro lado, faz porém, se tu não obedeceres, se não fores obediente aos estatutos, aos mandamentos do Senhor, as maldições seguirão. Glória a Deus. Obedecer, acreditar, ter fé e obedecer é a base. E como é, pastor? O que é que eu tenho a ver com tudo isso que o senhor está falando? Meu amado, o Senhor te advertiu e o Senhor te deu uma posição. A Noé lhe disse, prepara a arca e entra nela. E a você, Deus advertiu e disse assim, vou eu fazer assim, 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 assim na tua vida. Vou eu fazer assim, assim, assim na vida de um dos teus. Canta. A outra ele disse assim, calado, não fale, fique calado, só ora. A outra ele disse, desce pela madrugada todos os dias. Ao outro ele manda visitar. Ei, Noé obedeceu. Noé, pela sua obediência, construiu uma arca. Se eu e você obedecer, estaremos construindo a arca do livramento em nossas vidas. Amém? Tu fosse advertido e o Senhor te instruiu como preparar a arca na obediência. A tua oração, o teu louvor, o teu silêncio diante do marido, diante do patrão, diante do vizinho que está te afrontando, Deus está dizendo, silêncio. Calai-vos e vede o livramento que o Senhor hoje vos dá. E o Senhor pelejará por vós e vos calareis. Glória a Deus. Em outra situação manda cantar, em outras situações sucessivamente. E Deus fez isso na tua vida. Mas aquilo que Deus falou que ia acontecer, ia acontecer. Às vezes quem está ao teu lado te chama de louco, porque você acredita em coisas absurdas. Você crê que o Senhor vai fazer um reboliço, você crê que Deus vai te abençoar, abrir porta de emprego para quem não tem estudo, abrir situações de saúde a quem está desenganado, salvar quem está preso nas drogas. Creia, foi Deus quem falou, Ele vai cumprir. Ele não é o homem para que minta. E alguém olha para você e diz, é um sonhador, é um louco. José era sonhador e foi abençoado. Porque a gente tem que acreditar naquilo que Deus nos faz sonhar ou naquilo que Ele fala. Continue crendo. Diga, quem falou foi Deus e Deus vai cumprir. Amém? A situação é essa, meu amado. Noé acreditou, Noé construiu a arca e todos estavam zombando dele. Mas de repente veio algo que ninguém nunca viu.
Talvez o que você está passando hoje seja uma adversidade jamais vivida por você. Talvez você olhe e diga assim, meu pastor, olhe, já passei por muita provação, mas desse tamanho não, dessa forma não. Já passei por muitos vendavais, mas isso é um verdadeiro dilúvio, eu nunca vi chover. Noé nunca tinha visto chover, mas acreditava. A dificuldade que Noé estava vivendo era absurda, era inacreditável. Era um dilúvio, num lugar que nunca tinha chovido. A adversidade que você está enfrentando é diferente de todas aquelas que você já viveu. Mas foi o Senhor que mandou você obedecer, preparou a arca e vai te dar livramento. Aquietai-vos e vede o livramento que o Senhor hoje vos dá diante dos teus exaltores, diante dos egípcios. E os inimigos que hoje vedes jamais tornarás a ver. Oh, glória! É só continuar. A Bíblia diz que Noé entra na arca, ninguém acreditava nele, ninguém acredita em você, todo mundo diz que você só quer ser santo, só quer ser o tal, só quer ser isso, aquilo, outro. Deixe que não acredita, porque lá em Ezequiel está dizendo, um dia eles saberão que houve um profeta entre eles. Oh, glória! Tu és a referência que Deus te botou. Ezequiel não tem mais eles, porque que eles creiam, deixem de crer. Se eles acreditam em você ou não, o importante é fazer a minha vontade, Ezequiel. E um dia eles saberão que andou um profeta entre eles. Oh, glória! Um dia alguém vai te olhar para você e vai dizer, verdadeiramente, era uma profeta, é um profeta. Verdadeiramente é uma mulher, um homem de Deus, um jovem de Deus. É, Deus te honra na dificuldade. Você agora começou a lembrar que Deus tenha te advertido quanto a essa situação. Você agora começou a lembrar que o Senhor te deu uma ordem, te deu uma posição para você vencer. Cantar, orar, fazer a obra e calar a boca e fechar a boca. E você agora está vivendo a descredibilidade da família, do esposo, da esposa, da igreja, dos vizinhos. Não te preocupa. Continua fazendo o que Deus mandou você fazer. Não entra na arca, tu estás na arca. Jesus, Ele é a nossa arca. A arca da salvação. Chama-se Jesus Cristo. Meus irmãos, aquele que está em Cristo Jesus, nós estamos em Cristo Jesus. A arca da salvação. Você pode dizer amém? Escuta. Não é porque você está na arca que não vamos passar por dificuldade, porque a arca realmente é preparada para suportar, para nos dar livramento no meio da adversidade. A arca da salvação, Jesus Cristo, veio e ele diz assim, para que tenha vida com abundância. Porém, ele diz também assim, no mundo tereis aflições. Tu estás na arca. Tu estás na arca. Mas a arca te livra da morte. Amém? A arca te protege de ser derrotado. Porém, as tribulações vão ser vividas. O dilúvio não vai te destruir, mas vai causar dano. Tu estás na arca da salvação. Mas tu tem que viver o dilúvio. Todo mundo tem que passar pelo dilúvio, irmão. Uns se perderão. Mas quem está na arca vai chegar sã e salvo lá. Porém, vai passar pelas dificuldades. Primeiro passo, quando Noé entra na arca com a sua família, agora o Senhor sela a porta por fora. Ninguém entra, ninguém sai. Quando você está na arca e o dilúvio começa e o Senhor fecha as portas, ninguém entra, ninguém sai. Tu não consegue achar uma solução e ninguém consegue te ajudar.
Porque a arca foi selada. Quem está contigo está, quem não está, deixa para lá. Vai orar e pedir misericórdia. Alguém às vezes até quer entrar na arca, mas a porta está fechada. Não fica com raiva não. Às vezes a gente quer culpar alguém, quer culpar A e B. Não. É só lembrar, o Senhor fechou a porta. Porque o dilúvio eu tenho que vivê-lo. Como, pois, eu vou acreditar que o Senhor é livramento? Como é, pois, que eu vou testemunhar que o Senhor é o Deus que livra-nos diante do dilúvio? Se eu não viver o dilúvio, meu irmão. Se eu me deitar na arca e a arca só deslizar e eu não passar por aquele momento, eu nunca vou ter experiência para contar que a arca pode balançar, que o dilúvio pode subir alturas, mas o Senhor que mandou fazer a arca, que é a arca, dá livramento. Escuta. Entra Moisés, o Senhor fecha a arca, ninguém pode ajudar, ninguém pode entrar. Ele queria até salvar tanta gente, mas foi impossibilitado. Não é assim? Quem está na arca também às vezes quer ajudar um ou outro, mas Deus privou, fechou. Não tem como dar a mão. Só pode orar. Agora eles começam a viver as consequências de estar na arca. As adversidades. Primeiro eu quero crer que o lugar não era confortável. Porque nem sempre Deus quer que nos acomodemos. Eu imagino aquele lugar, não sei, não entendo bem da cultura daquela época, mas eu imagino aquele lugar com redes, com palhas. E cada andar daqueles, com animais diversificados, acredito que por cada espécie. E de repente agora, aqueles animais começam dentro da arca a urinarem, a fazer suas necessidades fisiológicas, a frieza a liberar um cheiro. E os animais, pela sua frieza, agora começar a liberar, né, aquele cheiro, exalar dentro da arca, aquele monte de animais cheirando mal, a frieza. A arca estava sobre as águas. Aquela arca não era nenhum navio Titanic, não era nenhum navio sofisticado que segurasse a frieza, podia segurar as águas. Deus preparou. Porém a madeira absorve a frieza. Aquele lugar era frio e tinha que botar um fogo, acredito eu, com palhas, para que pudesse aquecer. Os animais urinavam, defecavam. Alguns, não sei, não entendo muito, mas talvez até chegasse a vomitar. Teve muito trabalho naquela arca. Tem muito trabalho, continua trabalhando na arca. Não é porque tu estás na arca que vai se encostar. A obra tem que ser feita, existem animais para você cuidar na arca. Tu está na arca com quem? Com a tua família? Tu precisa pregar, tu precisa preparar, fortalecer, alimentar. E todo dia ali eu acredito, porque o que é para Deus fazer, Deus fez. Deus fechou a arca, Deus deu o dilúvio, Deus fez a arca flutuar. Porém, o que é para o homem fazer, o homem faz. Quem alimenta os animais é Noé e sua família. E agora Noé dá prosseguimento, cuidando, trabalhando. E ali passou-se 40 longos dias e noites. Eu não sei quanto tempo está nesta arca. Eu não sei quanto tempo estás neste